Amém! A paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para glorificar o nome de Deus e trazer para a nossa vida uma mensagem de Deus, uma mensagem que o Espírito Santo leve ao seu coração, leve aos seus ouvidos, que você possa ser abençoado, que você possa refletir e ouvir o que Deus quer falar contigo. Amém? Hoje a mensagem ela veio ao meu coração depois de uma conversa com uma pessoa. E conversando e ali, Deus trabalhando e Deus moldando essa mensagem no meu coração. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas pedem a Deus, né? Nós pedimos muitas coisas a Deus. Nós pedimos muitas coisas a Jesus. Mas o que nós fazemos depois que alcançamos? Depois que recebemos aquilo que tanto oramos, tanto pedimos, tanto fizemos propósitos, sacrifícios para alcançar determinada coisa. Foi isso que Deus falou comigo durante essa conversa. Porque muitas das vezes oramos tanto por algo e recebemos pelo nosso empenho, pela nossa fé, pela nossa fidelidade, e Deus vai lá e nos abençoa. Mas, ao recebermos, acontece algo que entristece o coração de Deus. Assim como está lá na palavra. Jesus teve uma passagem que ele curou 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, mas somente um deles voltou para agradecer. Somente um entendeu o poder que foi lançado sobre a vida dele. E ainda samaritano. Sabemos bem por que a palavra deixou bem claro que ele era um samaritano. Então hoje eu venho aqui com o coração cheio do Espírito Santo para dizer para você, para dizer para a minha vida. Quando alcançamos aquilo que Deus, tem já projetado para nós, aquilo que nós oramos tanto, o que nós fazemos? Que atitude nós temos após a bênção? Então precisamos vigiar, precisamos entender que antes da bênção, durante a bênção e após a bênção, precisamos permanecer orando, glorificando e agradecendo. Precisamos permanecer na presença de Deus. Permanecer junto a Jesus. Nós também vamos conseguir enxergar na palavra que nós podemos fazer tudo para Deus, podemos ter feito milhões de coisas para Deus, e Deus vai reconhecer isso. Na hora que nós orarmos e apresentarmos as nossas obras a Ele vai reconhecer. O rei Ezequias fez isso. Ele recebeu uma sentença de morte e logo em seguida ele se quebranta, ora a Deus e Deus revoga aquela sentença. Ele dá mais alguns anos de vida. Mas o que ele fez com que Deus o abençoou? Deus lhe dá uma bênção e ele transforma essa bênção em uma maldição para a sua própria vida. E muitas das vezes podemos fazer isso. Muitas das vezes, sem nem perceber, recebemos algo e transformando aquilo que recebemos em morte para nós. Então, que nós venhamos entender que não adianta somente pedir, não adianta somente ter feito muitas obras, mas é preciso permanecer fazendo, permanecer orando, permanecer agradecendo. Porque não vai ser fácil muitas das vezes. Alcançar aquilo que Deus tem para nós, alcançar o milagre que Jesus tem para a nossa vida, muitas das vezes vai ser um pouco tanto difícil. Podemos enxergar isso na passagem da mulher do fluxo de sangue. Vamos conjecturar aqui como foi difícil para ela chegar a tocar a orla das vestes de Jesus. Não deve ter sido fácil, mas ela alcançou. Mas ela perseverou. Ela provavelmente sentiu muita dor, mas
foi possível com muito esforço, com muita perseverança, com muito sacrifício. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nos sacrificamos, sentimos dor, buscamos e alcançamos estar junto a Jesus. Mas não basta somente isso. É preciso entender que quando as bênçãos chegam, foi dele que veio a provisão. Então que voltemos a ele, que chegamos a ele novamente e venhamos agradecer. Então, para que tudo isso permaneça na nossa vida, não se afaste, permaneça presente, permaneça constante, fazendo aquilo que agrada a Deus, cumprindo princípios, obedecendo seus mandamentos. E assim, nós vamos ter uma vida em constância, uma vida espiritual, uma vida emocional, uma vida familiar. Seremos plenos, pois Deus nunca vai nos deixar faltar nada. Que seja na dor, que seja na alegria, que seja na tristeza, que seja na doença, que seja na saúde, que seja sofrendo, que seja da forma que for. Permaneça na presença, permaneça agradecendo, permaneça fazendo com que Deus seja honrado e seja glorificado em tudo que você faz. Amém? Assim eu oro, para que nós venhamos sempre permanecer e nada venha nos tirar do caminho que Deus tem para nós. Assim eu oro pela minha vida, oro pela sua vida. Agradeço pela minha família, pela sua família. Em nome do Senhor Jesus, que nunca se afaste de nós a presença do Espírito Santo.